Fala, meus camaradinhas! Como é que vocês estão? Tudo beleza aí? 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada de cartola. Diz pra mim aí, como que você foi na nona rodada, hein? Rodada que passou aí no meio de semana. Pra mim aqui foi bom, 106,48. Passamos da marca dos 6 pontos nessa rodada. Chegamos no patrimônio de 144,62 e a parada é essa, meu irmão. Tem que acumular patrimônio, tem que fazer muito patrimônio agora para poder comprar jogador, para lá na frente conseguir escalar os melhores sempre para a rodada, tá bom? E também fazer ponto, porque, cara, se você não fazer ponto, nas suas ligas você acaba ficando para trás e depois para conseguir recuperar é difícil. É uma meta complicada, né? Você conseguir equilibrar ganho de patrimônio com pontuação, mas, cara, é essa tocada aí do jeito que a gente está indo aí para as próximas rodadas. Vamos aqui substituir jogadores, vamos partir para a nossa escalação. Aqui é a nossa escalação da nona rodada, né? Aqui eu tive o Caleri. O Caleri ele foi um jogador que era meu reserva de luxo, ele entrou no lugar do Pedro. O Pedro foi muito mal na rodada passada. O Pedro, inclusive, saiu machucado do jogo contra o Bragantino. Para essa rodada, eu dei uma olhada ali nos prováveis para a 10ª rodada. O Pedro tá ali como provável, cara, mas eu não sei não. Saiu machucado, tem uma estreia quarta-feira de Libertadores, pode ser que ele seja poupado de última hora. Então, a gente vai ver agora. Eu vou escalar o time e já antecipo para vocês que o Pedro não vai estar na minha escalação, beleza? Vamos lá dar uma olhada? Vou manter o 4-3-3 aqui, porque eu acho que tem bastante atacante bom para a gente escalar, mesmo não tendo Pedro. Acho que nessa rodada tem dois jogos que serão aí os queridinhos dos cartoleiros, que será Grêmio e Remo, Flamengo e Santos. Grêmio perdeu o último jogo aí pro Palmeiras 2-1, mas o Grêmio tem feito um campeonato brasileiro muito bom, tem sido ali consistente e jogando em casa tem sido uma grande força, assim como sempre foi, né? Desde a época do Estádio Olímpico, ali, o Grêmio em casa é um time embaçado para o visitante. Pega o Remo que não está vindo muito bem no Campeonato Brasileiro, então acho que tem uma grande chance aí do Grêmio se sair vitorioso, assim como o Flamengo contra o Santos. O Santos ganhou o último jogo contra o Remo, que a gente acabou de falar. Só que dessa vez não tem Neymar, vem um time um pouquinho mais diferente do jogo passado. Então pode ser que o Flamengo ali consiga se recuperar jogando em casa. Tomou uma traulitada do Bragantino, irmão. 3-0 não é fácil, hein? Perdeu de 3-0 fora de casa, mas agora tem a chance de se redimir diante do seu próprio torcedor e, cara, terminar essa rodada para começar a Libertadores com um pensamento melhor, aí com uma vitória aí acumulada no Brasileiro para seguir em frente na toada. Então, começando a escala aqui, sem mais delongas, vamos com o cara, Carlos Vinícius, não tem como. O cara mete gol, jogo sim, jogo também, deixar ele de fora aqui é maluquice, tá? Precisa de 10 pontos para valorizar? Precisa. Pode ser uma paulada na cartoleta ser formal? Puta, pode ser, mas cara, a chance dele brocar nesse jogo é alta e a chance de a gente não colocar e alguém colocar e, putz, mitar é complicado. Então, vamos com o de Carlos Vinícius. Pedro, já falei, Pedro não rola para essa rodada, para mim, pelo menos. Eu estou muito receoso em colocar o Pedro e ele não jogar. Mesma coisa com o Flaco Lopes. Palmeiras também tem uma estreia de Libertadores, quarta-feira. O jogo é fora de casa agora contra o Bahia. Depois tem que viajar até a Colômbia, cara. Eu tô meio receoso com o Palmeiras também para essa rodada. Eu prefiro ficar com o pé atrás. Fora que, meu, jogo contra o Bahia lá em Bahia, lá em Salvador, não é simples, não é fácil não, cara. Então eu prefiro não arriscar. E eu vou aqui com o Caleri, né? Toca nele que é gol. Caleri 13,68. Na última rodada fez 11,50, meteu o gol, ele está vindo numa boa fase, a média dele no cartola é de 7,14, uma média boa, uma média maior que Pedro, desculpa, maior que Flaco Lopes, maior inclusive também que o Pedro, acaba perdendo ali para o Carlos Vinícius. O Caleri não tem uma média básica muito boa, então ele depende muito de gols, mas eu acho que contra o Cruzeiro pode ser que ele se dê bem aí nessa rodada. E para fechar o ataque, meu trio de ataque não tem como. Falei que o Caleri não é muito bom em média básica. Aqui a gente tem um exemplo de um cara que é muito bom em média básica. Andrés Gomes. Andrés Gomes tem uma média aqui de 8,19 e a gente vai ver, cara, ele não tem gol no Campeonato Brasileiro. Putz, que triste. Porra, mas ele tem 20 finalizações e ele conseguiu só em duas assistências. Ou seja, a média básica dele aqui, puxado muito pelas finalizações, ajuda bastante esse cara. Joga muito bem, jogado muito bem.
Ele fez 13,10 na segunda rodada, fez 11,50. Ele vem mantendo aqui uma média muito boa por rodada. Ele entrega bastante média básica aqui. Não é um cara que faz gol, mas ajuda bastante no Cartola, tá? Acho que de ataque vão ser esses caras, vão ser esses três: Carlos Vinícius, Caleri e André Gomes. Vamos partir pro meio? Bora lá. Cara, eu falei ali que o Flamengo tem estreia na Libertadores, não coloquei o Pedro, mas cara, quem não se arrisca não consegue viver o extraordinário, beleza? Então vamos aqui de Arrascaeta? Arrascaeta não tem como. Quando o Arrascaneta tá inspirado, meu irmão, sai de cima, sai da frente, não tem como. Bora colocar ele, não tem jeito. Vasco e Botafogo ali, o Danilo volta de seleção, cara, parada de data FIFA. Quando o jogador vai muito bem na seleção, sempre tem um receio de colocar ele, cara. Às vezes quando ele volta, ou não o Danilo especificamente, mas os jogadores quando voltam de uma data FIFA e vão muito bem, assim como o Danilo foi, às vezes o rendimento no time acaba não sendo o mesmo. Então, prefiro dar uma segurada, é um clássico, é contra o time do Renato Gaúcho, porra, um baita treinador, deve com certeza estar marcando, armando algum esquema para dar uma segurada no ímpeto do Danilo, no ímpeto do Botafogo. Então, cara, vou preservar agora essas cartoletas também, porque, mano, é 15,85, fica muito caro. Então, nessa rodada não vou colocar o Danilo. O Arias, desde que chegou no Palmeiras, tem jogado todas as partidas. Eu acho que ele já tem acumulado muitos jogos. Quem sabe não faça um controle de carga, que né, virou moda agora no futebol brasileiro. Todo jogo tem um controle de carga. Quem sabe ele passe por esse controle de carga contra o Bahia. Já falei, fora de casa, Bahia vem bem no brasileiro. Não é um time fácil, então também não vamos colocar ele aqui. Vamos lá, temos mais dois caras pro meio de campo. Tem muita gente que eu vi aí fazendo muita dobra, hein, de Arrascaeta e Lucas Paquetá. Eu prefiro não dobrar aqui. Acho que o Flamengo deve ir bem, mas não quero dobrar minha aposta no Flamengo no meio de campo, não. Um cara que eu gosto muito aqui, cara, é o Jean Lucas. O Jean Lucas, ele entrega bastante média básica, ele vem jogando muito bem ali no meio de campo do Bahia. Eu acho que o Palmeiras não deve ir com o time titular. Claro que até o time misto do Palmeiras é um time muito bom, mas eu acho que o Bahia pode surpreender e conseguir um triunfo contra o Palmeiras e acho que se isso acontecer deve passar muito pelos pés do Jean Lucas, tá? Um jogador muito bom do meio de campo, entrega muito nesse Campeonato Brasileiro. Acho que vale a pena a aposta nele. E um outro cara que eu quero apostar aqui, Savarino. O jogo é fora de casa, é contra o Curitiba. Curitiba vem oscilando bons e maus resultados. Eu acho que o Fluminense tá vindo numa crescente. Acho que tem tudo pro Savarino conseguir desempenhar bem o seu futebol e ajudar o Flusão da massa nessa partida aqui, beleza? Vamos lá? Já saímos do ataque, já partimos para o meio, vamos voltar agora aqui para as laterais. É na lateral, meu irmão, lateral eu vou gastar uma grana, tá? Lateral não vai ter jeito não. Tem o Juninho Capixaba, joga contra o Mirassol, fora de casa, tá bastante valorizado, precisa de 11,54 para conseguir aumentar o seu preço, a gente ganhar a cartoleta e se valorizar. Acho um pouco arriscado, pensando em cartoleta, tá? Ainda mais o Mirassol em casa, o Mirassol precisa se recuperar, eu não sei. Ah, fala, pô, beleza, o Bragantino ganhou de 3-0 do Flamengo, mas cara, cada um jogo é um jogo, vamos com calma aqui. Luciano Juba, putz, baita jogador, mitou na última rodada, 18 pontos, me ajudou muito na última rodada, foi o meu maior pontuador do meu time, me ajudou pra caramba, mas eu acho que pra essa rodada contra o Palmeiras, eu não sei não. Aqui eu tenho receio de SG, eu tenho medo do Luciano Juba até ir bem, mas o SG ir contra ele, sabe? Então, prefiro dar uma segurada, porque a gente tem aqui, ó, o Lucas Samon para jogar nessa nossa lateral. Ele é um jogador que entrega muita média básica, ele tem 9,22 no Cartola, ele só precisa de 5,52 para valorizar, então aqui tem uma chance de valorização bem alta, é por isso que eu prefiro partir com o Lucas Samon como meu lateral aqui. Belezinha? Meu próximo lateral, vamos lá, vamos ver. Pô, a gente tem alguns jogadores que, cara, eu acho que pode dar jogo aqui. Mateuzinho, Corinthians e Inter. Corinthians em casa contra o Inter. Tem um baita retrospecto do Corinthians em cima do Inter em campeonatos brasileiros e jogo, principalmente jogando em casa.
Acho que é um bom nome pro nosso time aqui. Quem mais? Temos o Varela, do Flamengo também, e acho que o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas aqui é uma chance boa, porque a 8,28 está um precinho bacana. Ele precisa de 4,6 para valorizar, talvez um SG contra o Santos sem Neymar. Acho que vale a pena dar esse voto de confiança para o Ayrton Lucas, tá? Ele participou bastante do ataque ali, quem sabe uma assistência, vale a pena ter ele aqui na nossa lateral. Pra zaga, miolo de zaga, vamos lá, hein? Quem serão os caras? Pô, Alexander Barbosa contra o Vasco? Não sei não, acho meio complicado arriscar a grana nele. Lucas Veríssimo fez um grande jogo contra o Remo. É um baita zagueiro, mas vai ter um embate muito forte ali com o Flamengo. Seja com o Pedro, caso o Pedro joga, seja contra o Samuel Lino. É um jogo muito arriscado do Santos fora de casa, então o Lucas Veríssimo dessa vez não fica no meu time. Léo Pereira e Léo Ortiz, dois bons nomes aqui. Léo Pereira para valorizar 4,89, Léo Ortiz 3,17, então pô, tem uma grande chance de valorização. Só que nessa rodada eu vou optar pelo Gustavo Henrique. Acabei de falar de Corinthians ali, que tem um retrospecto muito bom contra o Inter. O Gustavo Henrique é um jogador muito bom na bola aérea. E o Inter é um time que tem tomado muitos gols de bolas aéreas. Então acho que aqui a gente pode até unir o útil ao agradável. Gustavo Henrique aqui no meu time para ser meu zagueirão. E o meu segundo zagueiro, vamos lá, quem pode ser? Remes? Pô, não sei, os caras têm Ronier lá na frente, né? O Curitiba. Pode complicar aqui, pode azedar o caldo. Melhor não. Um cara que me agrada bastante, mas que ele não está como provável, pelo menos não encontrei ele aqui, é o Noriega do Grêmio, cara. Vamos tirar aqui um filtro, vamos trazer aqui quem é dúvida também. O Noriega, ele entrega bastante média básica, ele tá como zagueiro no Cartola, porém ele tem jogado como volante, 7,42, ele precisa de 2,26 para valorizar. Cara, eu vou arriscar e vou colocar ele. E depois a gente pensa em algum zagueiro ali para substituir caso o Noriega não vá pro jogo, tá? Vamos arriscar nele. Vamos lá. Vamos buscar o extraordinário, galera. Goleiro. Cara, eu tenho cartoleta ainda pra meter nesse time? Tenho, 28,82, boa. Dá pra pegar um goleirinho da hora, hein? Dá pra buscar um Rossi, pô, em casa, contra o Santos. 2,15 só para valorizar. Ele veio de um jogo péssimo em Cartola, né? Ele perdeu 0,35 aqui na última rodada, perdeu cartoleta, ficou um pouquinho mais barato, 7,75. Vamos nele para poder também aproveitar e ter um técnico bom. Cara, a galera às vezes gasta dinheiro com o time, esquece do técnico, só que, cara, o técnico às vezes naquele desempate contra o seu amigo na liga, pode ser que ele seja o fator de desempate. Então vamos embora aqui. Estou muito confiante aqui com o Grêmio, tá? Confesso que eu estou confiante com o Grêmio e eu vou manter Luiz Castro aqui como treinador do meu time. Belezinha? Com isso, o meu time fica escalado com no gol Rossi, nas laterais Lucas Samon e Ayrton Lucas, Gustavo Henrique Noriega na zaga, com Jean Lucas, Savarino e Arrasca no meio, no ataque Andrés Gomes Caleri e Carlos Vinícius. Um ataque de peso, um meio de campo ali que pode trazer bastante pontuação. E bora aqui escalar nossos reservas. Pro gol, vamos de Everton. Para nossa lateral, vamos lá. A gente já tem o Ayrton Lucas do Flamengo. Quem que pode entrar? Cara, o Walter Clark. Chapecoense e Vitória, cara. O Walter Clark, ele tem a favor dele a bola parada. Ele é um cara que cobra falta, bate pênalti, é o batedor oficial de pênalti. Ele tem um mínimo para valorizar de 3. Caso algum lateral meu não jogue, acho que o Walter Clark é uma boa opção, tá? Zagueiro, lembra lá, né? Noriega tá marcado como dúvida. Então, vamos ver quem que a gente pode colocar aqui no nosso time. Rafael Tolói, São Paulo Cruzeiro, Remes, Mercado, ó, Juan. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense tem dois baita atacantes, tem o
O Viveiros, que, meu, é um centroavante nato, matador, mete gol, vai pra cima, cara, ele enche o saco da defesa. E tem o Mendoza, que é uma velocidade tremenda, cara. Essa dupla de ataque, meu, no Atlético Paranaense vai dar muita alegria pros caras. Então, acho sempre muito arriscado colocar zagueiro contra esses dois caras, velho. A chance de uma falta, um cartão amarelo, um cartão vermelho é muito alto, cara. Então, acho que eu vou me preservar aqui disso. Cara, Vasco da Gama, Vasco e Botafogo, né? E tem ali o Verde de Grêmio e Remo. Cara, vamos aqui no Grêmio e Remo? Vamos de Gustavo Martins, até porque se o Noriega não jogar, quem pode jogar aqui é o Gustavo Martins. Então, vamos colocar ele aqui na bola de segurança, vai? E no meio? Tinha o Savarino, Breno, Bidon, é um bom nome. Lembrando aí do jogo do Corinthians e Inter. Hércules é um cara que gosta de fazer gol. Montoro é um baita meio campo. Tassiano, quando entra, marca gol também ali pelo Santos. Mas vamos aqui de Breno Bidon. Vamos com ele. Vamos com ele aqui no meio. E no ataque? No ataque, cara, Yuri Alberto, ele tem um retrospecto contra o Inter. E, cara, a lei do ex é a lei que não falha aqui no Brasil, cara. Então, tem que ir com ele, não tem jeito. E tem que botar o homem como reserva de luxo, né? É contra o Inter. Ele depende bastante da bola chegar nele. Quando ele joga junto com o Depay, é uma dupla muito boa ali na frente. Quem sabe ele volta a marcar gol aqui, volta a se redimir e tem uma boa partida contra o Inter dentro de casa ali na Neoquímica Arena. É um fator muito importante para o Corinthians. Então nosso time final ficou assim, hein? Rossi, Lucas Samon, Bruno, Gustavo Henrique, Noriega e Everton Lucas, Jean Lucas Savarino Rascaeta, Caleri André Gomes e Carlos Vinícius. Com o banco de Everton, Walter Claro, Gustavo Martins, Breno Bidon e Yuri Alberto. Vamos finalizar? Ah, falta o capitão. O capitão, não pode esquecer do capitão, meu brode. O capitão vai ser ele, Carlos Vinícius, o homem. Confirma a escalação, é esse por enquanto do nosso time para essa 10ª rodada. É um time prévio, vamos conferir aí, vamos confirmar ainda como que vai ser o andamento do sábado. Por enquanto é esse time, se tiver alteração eu faço alteração e publico ali no Instagram. Por enquanto é isso, galera. Valeu, vamos lá, vamos estar nessa rodada, hein? Até mais, abraço!